Caião, qual que é a sua opinião sobre a cabala? Dizem que Jesus era um cabalista. O que você acha disso? Jesus não era um cabalista, que todo mundo quer fazer de Jesus membro da sua seita, não é? Isso. Então, quer enfiar Jesus lá dentro. Jesus não pode faltar. Então, Isso. Jesus Tem que também tá era essênio. Tem grupos que dizem que Jesus era zelota, disfarçado. Tem outros que dizem que Jesus, de fato, aprendeu tudo que aprendeu na Índia, na Caxemira, quando ficou lá entre os 13 e os 30 anos de idade, ou 29 anos, supostamente. E aí tem uma quantidade enorme de teorias a esse respeito, eu as conheço muito bem. Jesus está no islamismo, ele é maior do que Maomé no islamismo, ele só não é maior do que Maomé na prática, porque as brigas dos muçulmanos com os cristãos, dos cristãos com os muçulmanos, desde o século VII, foram tão intensas nas cruzadas e depois disso, que os muçulmanos ficaram com o coração completamente fechado para Jesus por causa do cristianismo. Mas na leitura do Alcorão, as 14 menções que são feitas a Jesus no Alcorão são muito mais proeminentes e significativas do que o que se diga do próprio Maomé em relação a Deus. Maomé é o último profeta de Deus, mas Jesus é a revelação, é o verbo, é a palavra, é o que diz o Alcorão. Mas, na prática, isso que poderia ser natural, a exaltação de Jesus pelos muçulmanos, deixou de acontecer, como houve ainda no primeiro século do islamismo. Jesus ainda era persona bem grata, como Maria. Maria é uma pessoa que tem uma veneração enorme no Alcorão. Abraão e todos os personagens bíblicos, mas ficando só em Jesus e em figuras do Novo Testamento, como Maria e como os apóstolos, eles eram considerados homens santos no Alcorão. Falaram da parte de Deus. Quando a briga religiosa se estabeleceu, é que eles foram silenciados na proclamação. Então, voltando aqui a essa pergunta sobre Jesus e a Cabala, eu só estava ilustrando, dizendo que tudo que é grupo quer Jesus dentro, não é? Jesus está no espiritismo kardecista. Jesus está no panteão afro-ameríndio, africano, e nos sincretismos entre cristianismo e crenças indígenas, com outro nome, mas ele está presente em todos esses panteões, de modo que Jesus não pode faltar. Jesus não pode faltar nem no culto dos ateus. Tem ateus que se congregam nos Estados Unidos, conquanto eles não creem em Jesus, mas Jesus foi o hippie mais bacana que já passou pela face da Terra. Então, ele é mencionado. Como o movimento hippie também tratou Jesus como o suprassumo da hiponguice que já tem existido na Terra. Jesus não pode faltar em nada. Ele nunca está presente, porque nunca é ele. É sempre o nome dele, o apelido dele, a construção que se fez a respeito dele, a nova escultura, porque Jesus vai sendo reesculpido. A cada nova geração, há uma reescultura de Jesus. E agora, nesses dias, onde tudo é de uma velocidade enorme, as novas esculturas de Jesus estão sendo feitas quase todos os dias. São Jesuses e Jesuses e Jesuses. Muitos Jesuses. Inclusive o Jesus da Cabala. O que é natural, porque uma pessoa com tanto poder espiritual, tanta sabedoria, tanta graça, tanto amor, tanta profecia,
tanto divisamento e discernimento do presente, do passado, do futuro, não podia faltar na cabala. Agora, o que você não vê é Jesus usar nenhum instrumento da cabala e nem fazer nenhuma declaração de crença que passe por dentro dos significados importantes da cabala. Quais são os principais significados da cabala? Em primeiro lugar, é que as grandes revelações de Deus, segundo a cabala, estão ocultas na Bíblia através de números. A numerologia cabalística é cultuada, é vista, é venerada como sendo uma das coisas onde mais existem revelações de Deus apenas para os entendidos. O cabalismo é como a filosofia gnóstica. Só tem pleno acesso aos seus mistérios, às suas revelações, quem entra para o grupo e se inicia, é que tem acesso a, dali em diante, aprender as grandes revelações dos grandes mistérios numerológicos, assim como também tem os mistérios metafóricos. Aí, nesse sentido, por exemplo, na Cabala, o livro de Cantares, que aqui no Velho Testamento é atribuído a Salomão, aquele livro de paixão de uma mulher por um homem, de um homem por uma mulher, é um livro altamente erótico, uma das literaturas eróticas mais eróticas da história humana. Uma vez, quando existia ainda a revista Playboy, pegaram um texto do livro de Cantares e publicaram junto com outros textos de escritores considerados bem eróticos na literatura universal. Puseram esses textos sem assinatura de ninguém. E aí, com a pergunta, qual desses textos é o mais erótico, sem que se dissesse qual era o texto. Foi quase unânime a votação, indicando o texto de Cantares como o mais erótico de todos, junto a textos de Bocage, de alguns outros caras conhecidos pela poesia erótica, mas foi Cantares de Salomão. No entanto, a Cabala diz que aquela é uma linguagem toda metafórica para a gente compreender, e só compreendem os iniciados na hermenêutica cabalística que entendem quais são os segredos divinos revelados ali. Você não encontra Jesus falando sobre segredos divinos em números, em numerologia, não dá ênfase a coisa nenhuma. Jesus é absolutamente lógico, direto, simples. Quando ele usa alguma metáfora, é parábola. E são figuras simples de compreensão, fácil de entendimento. É só para fixação. Ele não as usa para esconder mistérios. Ele, conquanto diga em Mateus 13, que essas coisas ele estava falando para os apóstolos na intimidade, porque aos de fora não era dado conhecer os mistérios do reino de Deus, qualquer um de fora que pensasse um pouquinho entendia o que ele estava querendo dizer. Na maior parte das parábolas, entendiam que tinha alguma coisa preciosa que estava chegando e que nem todo mundo via, mas que estava sendo apresentada e que tinha a ver com ele. E que ele era o centro daquilo tudo. Isso qualquer um percebia. Por isso ficavam com tanta raiva também, até das parábolas. E algumas parábolas proféticas sobre Jerusalém, e que geralmente tem a ver com o dono da vinha, o dono de um campo, são quase todas aplicadas à religião judaica. Faziam os fariseus ficarem com ódio, querendo matá-lo, porque entendiam. Mas ele não usa de numerologias para dizer quem compreender esse número vai entender tudo. Nem João, no Apocalipse, com 666, nem com os outros números, 1.370 dias, 1.200 e tantos dias, está querendo que a gente faça contas cabalísticas para entender. É apenas um significado que diz
isso tem tempo marcado para acabar. Não vai demorar para sempre. Vai ter fim. E geralmente são coisas trágicas. Aquela é uma maneira de dizer, vai ser horroroso, mas terminará. Mas o Novo Testamento e os Evangelhos não são, de modo algum, cabalísticos. Paulo diz que em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, mas estão ocultos e são revelados. Revelados na hora que alguém tira o véu das religiões, das filosofias, e olha para Jesus com pureza e simplicidade. Paulo diz em 2 Coríntios 3, o véu é tirado, 2 Coríntios 4, o véu é arrancado, e eles veem, eles enxergam com nitidez, com clareza, tudo, qualquer um, de qualquer cultura. A segunda coisa que caracteriza muito a Cabala e que Jesus não faz uso dela em lugar nenhum é a reencarnação. O Evangelho não tem nenhum postulado reencarnacionista. Nenhum. Jesus não advoga a tese, não propõe a tese, não diz, quando tu voltares, Pedro, na tua próxima vinda, na tua próxima volta, aprenderás isto e aquilo. Quando ele diz que João Batista era Elias, mas que as pessoas não o reconheceram, ele não estava falando de reencarnação. Quando perguntaram a João Batista, tu és Elias? Ele disse não. Não. Ele só era alguém que veio no mesmo tipo, com a mesma arquetipia profética do profeta Elias, mas não era a encarnação de Elias. Elias, quando aparece com Moisés no Monte da Transfiguração, no Monte Hermon a Jesus, ele não estava reencarnado, ele era transdimensionalizado para que Pedro, Tiago e João os vissem junto com Jesus no espaço-tempo ali. Mas logo desapareceram, ficando só Jesus. Não há indícios de reencarnação no Evangelho. Os kardecistas, com todo o meu respeito, carinho, tentam fazer a fala de Jesus com Nicodemos ser uma apologia do novo nascimento como sendo reencarnação, que é no processo de reencarnação que você vai evoluindo. Quando, na realidade, Jesus está falando de novo nascimento como alguma coisa que acontece aqui e agora. Mudança da mente, é metanoia, é água, simbolizando aquele batismo para arrependimento, para mudança de mente, de consciência, de olhar, de reinterpretação da vida, do Espírito Santo como mudança do coração, do caráter, da interpretação da existência como um todo, das novas posturas, das novas atitudes, da busca da semelhança de Cristo, nos deixando moldar pelo Espírito Santo todo dia. Foi isso que Jesus estava dizendo, e foi isso que ele ensinou, e foi isso que ele praticou, e foi isso que os apóstolos ensinaram, com todas as ênfases necessárias. Então não havia um pingo de cabalismo em Jesus. O cabalismo faz tudo para dentro. Jesus fazia tudo para fora, porta aberta, para todo mundo ver. Não tinha um pano para cobrir nada. Cubram com essa minha manta enquanto eu curo. Ou venham à noite, quando estiver tudo escuro. Jesus faz tudo com sol a pino. Não tem manta sobre ninguém. Não tem nada escusa, não tem segredo. Não tem coisa alguma, não tem explicação e não tem segredo. É graça, é amor e é fé. A tua fé te salvou, vai-te em paz. Então, tudo que Jesus não era, por exemplo, essênio, ou cabalista, ou qualquer outra dessas coisas. Jesus não era nada. Jesus era um judeu que viveu o seu messiado conforme a dimensão e a descrição messiânica do Velho Testamento, que nem os rabinos de Israel queriam acolher, porque era uma descrição sofrida, doída, angustiosa, do servo que se dá, que morre, que é triturado pelo pecado humano,
é um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, que ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, que ele vai dar a vida como oferta pelo pecado, a vida dele, vai morrer. Quem é que quer um Messias desse? O Império Romano montado nas costas. Eles queriam um Messias que viesse, um Davi elevado à última potência, para vencer todo mundo, fazer e trazer fogo do céu, e abrir as águas do mar Mediterrâneo, e apavorar o planeta. Era o que eles queriam. Aí vem aquele cordeiro manso. Ninguém quis. Veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, com todo carinho, pelo pessoal da Cabala, por de qualquer grupo, eu não tenho birra contra grupo nenhum. Eu posso não crer o que eles ensinam, mas eu sou absolutamente tolerante e paciente, e não sou apologístico e apologeta. Eu gosto de ir a Sfat, lá nas montanhas da Galileia, onde é a cidade da Cabala, que, por sinal, é uma das cidades mais charmosas de Israel. Pessoal que vai a Galileia e não vai a Sfat, lá em cima das montanhas, deixa de visitar um dos recantos mais charmosos, mais legais, de bom gosto. É uma comunidade que tem extremo bom gosto. E não é à toa que tanta gente intelectual e artística se deixa atrair pela Cabala, porque a estética dela é muito atraente para muita gente. É sem falar que lá em cima, naquela cidade, tem algumas das comidas mais gostosas para se comer em Israel, e em lugares de muito bom gosto, muito charme, como eu já disse 2 vezes antes aqui. Mas Jesus não era cabalista, e o Novo Testamento tampouco é cabalístico. Não há uma numerologia, nem há um segredo oculto, não há nada disso, e nem há um reencarnacionismo proposto da parte de Jesus ou dos seus apóstolos.